Em Serralves começou com pequenos passos que agora são de gigante. Regresso a Serralves desde 1996, onde expôs pela primeira vez. É um momento especial, tem um sabor especial. Como é que está a viver este momento como um flashback? Como é que é voltar a esta casa? Primeiro, é um momento de grande satisfação e no fundo, de sensação de dever cumprido pelo facto de, em 96, eu sentir que tinha tudo pela frente, tudo para fazer, mas que não tinha obra. Tinha uma boa peça, na altura, nos Jardins, os Trianons, e, na verdade, adorei fazer aquela exposição, mas também foi aqui que eu dei os meus primeiros passos. E pensei, será que um dia chegarei a expor em Serralves com toda a minha obra? E, efetivamente, esse dia chegou. Volta agora com mais obra. Na altura a exposição chamava-se Mais Menos tempo. Tempo, mais, Não, te mais menos, tempo. mais Mais tempo, menos história. menos história. Agora volta com mais história e menos tempo. Não é assim? É bastante diferente, não é? É verdade, é verdade. Na altura tinha pouca história e muito tempo e agora, efetivamente, é ao contrário. Eu passei o meu tempo nos últimos anos a tentar construir essa obra e a tentar, no fundo, dar corpo e trazer várias identidades, várias pesquisas, várias direções sobre a forma conceptual como eu penso o mundo. Na verdade, eu apresento aqui estas diferentes leituras que eu tenho do mundo e as diferentes perspectivas que criei para ele. E como é que procurou adaptar-se, porque esta exposição já passou por Bilbao, adaptou ao Museu Guggenheim, como é que procurou adaptar aqui a arquitetura de Álvares Siza Vieira? A adaptação aqui foi totalmente diferente daquela que foi feita no Guggenheim. O desenho de exposição que foi feito aqui foi adaptado a este espaço e à arquitetura de Siza, porque a ideia não é estar em confronto. A ideia é criar um diálogo entre a escultura e a arquitetura. E qual é a Joana Vasconcelos que vamos ver aqui em Serralves? A Joana caricatural, provocadora, ousada? Quantas Joanas é que estão aqui presentes? Eu acho que há muitas Joanas e há muitas identidades. Vamos ver uma parte delas, não vamos ver todas, mas efetivamente está uma grande parte da minha obra está aqui representada. Sente que está cada vez mais tecnológica? E a verdade é que a tecnologia tem feito parte de uma dinâmica dentro da minha obra. Esta junção entre o crafts e a tecnologia é uma coisa que me interessa imenso, porque nós vivemos num mundo extremamente tecnológico, em evolução constante, e, portanto, essa adaptação à evolução constante, nomeadamente no setor da luz, é algo que me interessa bastante. Eu posso fazer peças inteiramente feitas à mão, como a pintura que ali está, e de alguma maneira são muito craft, são baseadas apenas no saber fazer das mãos. Mas, por outro lado, junto uma dimensão tecnológica mais ligada ao som, à luz, ao movimento. O movimento que procura imprimir em toda a obra. Joana, I'm Your Mirror, o nome desta exposição. Que imagem é que passa de Joana Vasconcelos e do ambiente externo? Bom, eu espero que não passe uma só imagem, mas sim uma multiplicidade de imagens. Na verdade, esta exposição aponta diferentes caminhos e fala sobre diferentes temáticas do mundo, de Portugal, da Europa. E, de alguma maneira, a ideia é abrir novos caminhos e novas formas de pensar sobre grandes questões como a mobilidade, como o consumismo, como a identidade da mulher, como os direitos humanos. O antigo vereador da Câmara do Porto, Paulo Cunha e Silva, chamou-a certa vez numa entrevista uma predadora de sinais e de estereótipos. É assim? Gosta de estar associada a esse rótulo? Sim, o Paulo Cunha e Silva era um homem muito inteligente e era um homem que, efetivamente, me ajudou muitas vezes a olhar para a minha obra com uma outra perspectiva. E, efetivamente, a minha obra muitas vezes é muito incisiva em certos temas, é muito clara, é muito objetiva e predadora no sentido em que não pede desculpa. Há assuntos que são mais difíceis de falar e há assuntos que é preciso ser-se mais intenso. Que tipo de assuntos, por exemplo? Por exemplo, a Cama Valium, ou a Sofá Aspirina, ou a Burca, são peças mais políticas que tratam de assuntos mais difíceis e abordam temáticas que são normalmente tabu de se falar hoje em dia, aos tampões da noiva. Portanto, são peças que são mais intensas no seu discurso. A Joana converteu-se também numa imagem de marca de Portugal, de certa forma, do mundo artístico português. E no rosto da internacionalização da cultura portuguesa. Como é que vê essa associação? Vejo isso com naturalidade. Nunca fiz por isso, mas
é do meu país que falo, é da Europa que falo, é de mim que falo. Não existe criar uma obra sem se falar de si, sem se falar daquilo que nos envolve, das problemáticas dos nossos dias, e em ser-se verdadeiro. mesmo que isso arraste críticas. Joana, na sua obra evoca-se continuamente as escalas, as cores, o efeito provocador. Como é que vê a arte? Porque também tem uma missão social muito vincada. Sim, a arte, em diferentes aspectos, cumpre uma função social e uma função de refletir o seu tempo e de refletir a sociedade e aquilo que a envolve. A função da obra de arte ou das exposições é fazer sentir. É fazer sentir as pessoas sobre aquilo que as envolve e fazer refletir o público sobre as dinâmicas que escolhe ter diariamente. Na verdade, essa é a missão dos artistas. Mais do que um papel meramente hedónico. Sim, eu acredito muito no papel de refletir o seu tempo e de fazer sentir aos públicos outras dimensões, formas de pensar diferentes, abrir, no fundo, um leque para a interpretação do presente e para que o futuro sejam considerados. As questões da crise económica, por exemplo, também são evocadas na sua obra e questões relacionadas com a imigração. É outro dos temas, aliás, preocupa-se muito com a questão dos refugiados e tem dado apoio nessa linha. Como é que vê os desenvolvimentos internacionais nesse sentido? Vejo, em alguns casos, bem, vejo que há uma ajuda enorme, uma consciência enorme. Já em relação aos Estados Unidos não vejo tão bem, acho que a ideia do muro, acho que a ideia das fronteiras não tem a ver com tornar o mundo um sítio mais seguro e um sítio mais igual e mais, no fundo, acolhedor para todos. E a evolução só vem da tolerância, a evolução não vem do particularizar. E da divisão? Da divisão. Acho que a situação da Venezuela é um bom exemplo, como se teve tudo e não se tem nada, de como se perspectivou um lugar perfeito e de repente, afinal, era tudo oco e vazio. As coisas têm que ser bem plantadas. Na verdade, a Venezuela é o caso ao contrário. E é uma pena. Isso é terrível, percebermos que as pessoas não têm o que comer e a ajuda humanitária não consegue chegar e os interesses à volta são os políticos e económicos são maiores do que os interesses das pessoas, do que a sobrevivência. Joana, foi nomeada pelo site Político uma das figuras mais influentes para 2019 na categoria de sonhadores. Que sonhos é que reserva para 2019 e como é que viu essa nomeação? Vi essa nomeação com grande prazer e com muito orgulho, claro, e poder estar na categoria dos sonhadores ainda mais, mais me toca, porque efetivamente eu sou uma sonhadora e acredito que o mundo é um sítio melhor do que foi e vai ser um sítio melhor do que é. E acredito que possa ajudar a essa construção de sonhos, é abrir janelas na interpretação, à interpretação do consumismo, dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, do olhar para Portugal de uma forma diferente, do aceitar as diferenças, do aceitar, no fundo, que todos temos um lugar, apesar de sermos todos diferentes, vimos de países diferentes e de condições diferentes. A artista plástica soma conquistas por onde passa, foi a primeira portuguesa e a mais jovem artista de sempre a expor arte contemporânea no Palácio de Versalhes e assegurou um recorde de visitantes. Em Serralves, sente-se em casa. A Joana está continuamente a surpreender. Qual é a grande surpresa para 2019 que nos reserva? Este ano vamos concluir um projeto que andamos a desenvolver há cerca de 2 anos e meio, e que é uma piscina feita para Edimburgo, que é um sítio onde não há muito sol, mas que há uma grande coleção de arte pública chamada Jupiter Artland, e onde fui convidada para fazer a piscina, uma piscina escultura. Há uma piscina com uma forma de um splash, toda redonda e com umas pétalas que se espalham pelo chão, e foi feita com mais de 12 mil azulejos, com um desenho que eu elaborei e que foi pintado na Viva Lamego, à mão. Depois de Serralves, o que é que se segue? Qual é a próxima etapa e quais vão ser as grandes etapas deste ano ainda? Vão ser, portanto, uma exposição que temos em Colónia, no Max Ernst Museum. Depois vamos ter uma exposição em Roterdão, vamos ter Edimburgo também, uma exposição em Geneve, vamos ter uma exposição na Polónia, enfim, acho que um pouco pelo mundo.
vamos tendo vários projetos, mas são coisas diferentes. Umas são exposições individuais, grandes, como esta, ou às vezes são projetos de arte pública. Se a piscina este ano se conclui, para 2020 tenho uma outra grande peça que já está a ser trabalhada há cerca de um ano e que este ano vai começar em produção, que é o Bolo de Noiva, e que é uma peça feita para o Waddesdon Manor, em Inglaterra, e é uma peça que é uma grande produção, talvez a maior que fiz até hoje, e pela qual estamos todos muito ansiosos por começar, no fundo, a construir, porque o projeto já se iniciou, já teve toda a fase do projeto, de engenharias, de arquitetura, e agora vamos passar efetivamente à fase de construção. Também é feito na Viva Lamego e é, no fundo, um bolo de noivo no qual nós podemos subir e tornarmos as duas figuras no topo do bolo.